Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre Wicked for Good, ou Wicked Parte 2. Cá estou eu e minha Elphaba. Inclusive, se você tiver interesse em ter uma Elphaba de amigurumi, é só entrar no meu Instagram e me mandar uma DM que eu aceito encomendas. Vamos lá, vamos aos comentários sobre o filme. Eu acabei de assistir, então eu tô com a cabeça ainda fervilhando de ideias, impressões, opiniões. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, inclusive, para comentar aqui, mas vamos por partes. É, eu conheço musical há muitos anos, né? Eu conheci antes de vir pro Brasil, inclusive. Eu conheço musical já faz acho que 12 anos. Então, assim, sou muito apaixonado por Wicked. Conheço a obra, né? Enfim, do pé à cabeça. Já assisti muitas versões diferentes. Em algum momento eu li o livro, mas enfim, não lembro muito porque o livro é meio chato. Mas o segundo ato, como sempre, ele tem uma pegada muito diferente do primeiro, né? O primeiro traz personagens mais... ele é mais alegre, ele é mais mágico, ele é mais, enfim, entusiasta, assim. Quando rola ali uma grande ruptura do Defying Gravity, a gente volta para um outro cenário mais sombrio, mais político, enfim, é uma outra pegada. Nesse sentido, eu acho que o filme começa muito bem trazendo esse novo contexto. Eu acho que nessa segunda parte, o arco da Elphaba, principalmente, fica um pouco mais interessante no filme. Eles vão colocando um pouco mais de camadas, não deixando ela tão linear, o que eu achei muito bom. Com a Glinda acontece o mesmo processo, mas em um determinado momento eu acho que poderia ter sido uma virada um pouco mais importante, mas a gente já chega lá. Então, nesse primeiro momento, a Elphaba se revoltou, arrumou um lugar para ela se esconder e ela tá ajudando os animais. A causa dos animais não é tão esquecida quanto no musical, né? Que ela simplesmente some, quase, aparece ali para o Dr. Dilamond aparecer de novo, mas, enfim, o filme tem isso muito mais presente. É um assunto que ele não é encerrado e ele perdura até o fim da história, né? Ele não é deixado de lado nesse momento. E fica claro que esse primeiro objetivo da Elphaba ali é desmascarar o mágico, né? Então, você vai tendo mudanças nesse objetivo da Elphaba no segundo ato de uma maneira mais desenhada. Eu gostei disso, sabe? Ela tá ali planejando. Lá na frente ela vai descobrir, né, que só denunciar o mágico, só falar que ele é mentiroso, não vai ser o suficiente. Então, esses objetivos dela vão mudando e eu acho que isso deixa a personagem mais rica. Gostei. De cara tem uma sequência lá, quando ela chega na estrada ali dos tijolos amarelos pra salvar os animais, que eu achei meio paia. Confesso que eu tiraria aquela cena, achei meio nada a ver. Meio zoadinha, assim. Não curti muito. E aí, logo em seguida, nós vamos para o início do musical, né? Com o Everyday More Wicked e o Thank Goodness, que aí ficam um pouco mais separados ali na história. Não curto muito essa sequência, no musical eu gosto bastante, ali eu acho que fica uma vibe meio flash mob. E uma coisa que me incomodou muito no segundo filme é que as músicas ficam muito blocadas, sabe? O tempo todo as músicas são interrompidas e às vezes sem a menor necessidade, né? Essa primeira mesmo, tem uma hora que eles param só pra mostrar eles lançando os panfletos na cidade. Sabe, não dava pra essa cena ser durante a música, precisava cortar a música pra isso. Algumas coisas me incomodam, essas interrupções, até porque musical, a música está contando história. E se você começa a dilatar essa contação, o público começa a perder a linha de raciocínio do que aquela música quer dizer. Fora que musicalmente falando, dá uma empatada boa, sabe? Você não sente aquilo, sabe, caminhando. Me incomoda bastante essas quebras desnecessárias, assim. Algumas têm sentido, algumas vale a pena pra cena, mas em outros tantos momentos me incomoda. Eu acho que é uma perda, assim, sabe, pra cena, pra narrativa. Inclusive o Thank Goodness, que eu amo, né? É uma das músicas que eu acho mais. é, Ah, não é menosprezada a palavra que eu queria, mas enfim, uma das músicas mais subestimadas, talvez. De Wicked é Thank Goodness, eu acho que ele é um arco muito importante pra Glinda. Principalmente porque no musical ela acaba ficando um pouco sem recursos, né? Digamos assim, de cena pra mostrar algumas coisas. Então o Thank Goodness acaba sendo uma música bem importante pra personagem. E ali justamente, porque fica muito quebrado, muito blocado, fica aparecendo momentos diferentes. E aí você não tem uma narrativa tão interessante da Glinda. Eu esperava um pouco mais dessa música, que ela contasse mais, que, sabe, que a interpretação trouxesse realmente essa complexidade da Glinda. E não veio, né? Eu esperava que... As músicas do primeiro filme contam muito história, é muito bonito de ver. E o Thank Goodness pra mim não trouxe essa sensação. Achei ficou muito blocado, algumas coisas muito rápidas assim. Eu senti uma falta de uma coisa mais intimista, sabe? Do público se conectando com a Glinda mesmo. Enfim.
Depois, vamos ali pra música nova da Elphaba, né? No Place Like Home. Música bonita, assim, já faz bem, mas sinceramente pra mim não acrescenta muito na história. É, enfim, tá lá, né? A gente sabe que muito disso é também pra ver se consegue concorrer ao Oscar de melhor música original, mas nenhuma das duas músicas pra mim fizeram muito sentido serem adicionadas. Bom, então temos esse número, também é uma inclusão mais uma vez dos animais nessa história. É interessante a parte de que fica difícil até para os animais apoiarem a Elphaba, porque essas informações que vão surgindo, esses boatos, que a gente conhece o lado dela, eles não conhecem e fica só na palavra, né? Então, chegou um certo momento que ela tá lutando por um povo que não tá com ela. E eu acho que isso é importante pra Elphaba, porque ela literalmente perde tudo, né? Todas as motivações dela vão caindo com o passar da história. Então, eu achei interessante isso, dos próprios animais acabarem indo embora. Para ela realmente se questionar se essa luta faz sentido lá na frente, no No Good Deed. Então, eu achei um acréscimo válido. Depois, vamos acompanhar a jornada em relação a Nessa Rose, né? Eles tentam contextualizar um pouco melhor essa prisão dos Munchkins ali no governo dela. E aí é onde começa a ter umas mudancinhas que pra mim não fizeram muito sentido. Então, primeiro, mudaram bastante a música dela, o começo, assim, já é uma música que a gente não tem registro, né? Nenhum dos álbuns essa música aparece. Eu adoro A Bruxa Má do Leste, queria que pela primeira vez a gente tivesse um registro dessa canção, mas vai ter no álbum, né? Pelo que eu saiba. Mas, sinceramente, cortou grande parte da música e a parte que eu mais gosto, eu não gostei. Então, não vai ser um registro bom mais uma vez. Eu entendo a pauta que foi levantada, né, pela atriz e tal na produção sobre uma coisa meio capacitista mesmo, né, de ela quer voltar a andar e tal, e eu entendo eles quererem mudar isso. Acho que sim, faz sentido. Eu só não gostei da forma como isso foi colocado. Eu acho que no fim foi interessante, mas aí eles mudaram a música, mudaram a letra, a melodia, tudo. Ela canta um trecho lá novo, que pra mim não fez sentido. Não se conectou com o que vem a seguir. Não sei se seria possível só adaptar a letra do que já tem nos palcos mesmo. Enfim, talvez fosse uma ideia. Tem uma parte que ela e a Elphaba cantam junto na peça, que ali não, a parte da Elphaba caiu. E aí, quando ela canta, o ápice do solo dela, ela canta não sei quantos mil tons abaixo, sem gracíssimo. Até como atuando, ela até deu uma entregada assim, mas cantando eu fiquei assim, nossa, que. Né? E eu já pensava isso no primeiro filme, né? Confesso que eu questiono muito a escalação dela e da atriz que faz a Madame Morble pra esse filme. Não estou dizendo que elas são ruins e tal, mas para o Wicked, considerando que é um musical, eu não gosto muito, sinceramente. Até entregam como atrizes, mas cantando, gente, não dá. A Morble ficou assim, nossa, era melhor que colocasse alguém do povo pra cantar as partes dela, outro personagem, dublasse, sei lá, mas não me, sabe, não me desce. Sabendo também que existem outras mil atrizes talentosas que poderiam fazer esse papel. Enfim, ela já tem a carreira dela bem linda lá fora. Mas, enfim, pra mim não desce muito a escalação das duas. Então, é um número que eu gosto e que não veio aí no filme, né? Achei que ficou meio falho. Aí tem a transformação do Bok, ok. Bom, depois disso, Elphaba volta, né, lá pra Cidade das Esmeraldas, pra tentar ter uma renegociação com o mágico e tal. Eu não sei se no musical eu super gosto dessas cenas. Aliás, nesse filme o mágico mostrou a que veio. Ser um chato, né? No musical ele é um chato de galocha. Acho que você engole a figura do mágico na primeira vez que você assiste. A partir da segunda, quando ele aparece, você já tá assim, né? Chato. Música chata, letra chata, tudo chato. O mágico é chato. E aí nesse filme ele mostrou que ele é tipo um tiozão do pavê. Um pouco sociopata, talvez, né? Então, ele mostrou aqui veio. No primeiro filme, ele engana mais. O ator dá um charme pro mágico que ele até fica legalzinho. Não acho o Sentimental Man no primeiro filme um porre. É uma musiquinha até gostosinha. Agora, o Wonderful, esse filme, ele como um todo, chato, chato, chato. E assim, juro, pra mim não fez o menor sentido a Glinda naquela cena. Nossa, no musical ela não aparece naquela cena, é só a Elphaba e o mágico. Não entendi o porquê que ela tá ali, não fez sentido pra mim. Inclusive, eu fiquei pensando como ator arrumar uma justificativa pra personagem estar ali. Porque aí torna o arco dela mais complexo, assim. Só que não de uma maneira boa. De uma maneira difícil, sabe? Aquele que você tem que criar mil teorias pra si mesmo pra aquela cena fazer sentido. Eu acho que ficou uma coisa meio assim. Não curti muito.
Mas no finalzinho da cena, ok, deu aquela mexida na Elphaba, ela pensa em, sabe, descansar finalmente dessa loucura e poder ter a imagem dela limpa e voltar a uma vida normal, só que assim, fica claro que ela nunca vai conseguir voltar 100% ao que era. Mas parece um respiro no meio daquele caos, até ela descobrir os animais presos. Achei interessante o Xister denunciar isso pra ela, porque no musical é meio X, né? Porque como os animais meio que desaparecem no segundo ato, aí tem os macacos e do nada aparece o Dr. Dillamond lá. X. Então, ficou convincente, achei bom. Aí tem toda a sequência do casamento da Glinda, que é interessante, eu acho válido. Acho interessante ser uma festa arruinada, né? No musical tem um pouco essa celebração, que é um trecho tão curto, né? Só uma cruzada no palco ali. Que eu amo, inclusive, eu adoro aquela cena e eu fico muito triste porque direto aquela cena é tirada. Mas enfim, principalmente em montagens não réplicas. Aí fica só o trecho instrumental e ela não só mostra essa união dos dois, como musicalmente falando ela tem um puta storytelling. Mas enfim. Passando isso, né? Então eu achei legal essa coisa do casamento desmoronado, que é onde a Glinda canta o I'm Not a Girl. Acho interessante. Toda essa sequência eu achei bacana. Mas tem aquela ruptura de novo pro As Long As You're Mine, né? Não é sequência igual é no musical. Senti um pouco de falta, porque acho que as duas se emendam muito bem. E aí já vai para todo o arco deles indo embora. Tem uma fala da Elphaba que eu senti que fez falta. Eu sinto que o filme correu tanto com algumas partes, sabe? E uma delas nessa deles cortarem algumas falas. Tipo, quando o Fiyero aparece, eu senti falta dela. Falar, Fiyero, achei que você tinha mudado e tal. E aí ficou meio, sabe, meio do nada a coisa da Glinda achar que os dois estavam juntos. Não me convenceu. Tipo, por que ela do nada pensou que eles estariam juntos? No musical é a mesma coisa, não tô falando que eu tô surpresa por isso, porque enfim, né, isso acontece lá também. Mas no musical você sente que tá rolando um clima. E no filme eu achei tão brusco, eu fiquei assim, hã? E aí, tipo, ela já. Aí, beleza, ela sofre e tal, e denuncia, né? Tipo, fala, usem a arma dela, ela se vinga ali, o que no filme pra mim fica bem incrível, mas essa do nada, tipo, ela chegou, eu vou embora com ela. Por que necessariamente significa que os dois tinham algo? Eu senti uma falta de justificativa na cena pra fazer sentido esse pensamento da Glinda. Porque ele já não concordava com o que estava acontecendo ali. Então ele fala que quer ir com a Elphaba é só tipo assim, cansei de fingir. Não necessariamente que ele tava com ela, né? Não sei, podia ter alguma ação, nem que ele pegasse na mão dela alguma coisa pra ela supor essa teoria, porque no filme pra mim ficou um pouco descabido, assim. Parece que ela tirou isso do nada, assim. Vocês dois juntos pelas minhas costas. Enfim. Aí vamos para a sequência dos dois indo pra lá e tal. E aí vem o As Long As You're Mine. Gente, juro, eu amo As Long As You're Mine, eu acho. É uma das minhas músicas favoritas de Wicked. E eu sempre acho ela mal dirigida. Eu fico puto nas calças com isso. Tirando a versão Broadway, que eu acho ela simples, mas funcional, todas as outras versões que eu já vi na vida eu odiei. Eu odiei, assim. No filme, pra mim, não fez o menor sentido eles cantarem as partes deles basicamente sozinhos. E eu senti falta do sex appeal ali naquela cena, sabe? Pô, é a primeira vez que eles de fato estão juntos. Eles tinham uma paixão, né, enrustida ali. É a primeira vez que eles estão juntos e a letra tá falando isso, né? Já começa com Kiss me too fiercely. E aí ela tá sozinha, em outro canto, tipo, e ela canta toda a parte dela sozinha. Não, eu acho que. Tanto que começou o trechinho instrumental, eu falei, ei, vem aí, sabe? E aí ela começa a cantar longe dele. Aí eu já tava tipo. Que? Eu achei que o instrumental ia ficar mais um tempinho e ia pelo menos rolar uma faísca pra começar o rolê, né? Porque o subtexto daquela cena eles estão fazendo Stranger Things na floresta. Esse é o subtexto do As Long As You're Mine. E beleza, eu não tô falando que precisa ser algo explícito nem nada. Não, não precisa. Assim como no musical não é. Mas eu senti falta de, opa, tá rolando uma coisa aqui, vocês estão vendo? Tá todo mundo sentindo, ó. Enfim. E não tem. Eu fiquei assim, não, ela tá longe. Lá de roupão, assim, tipo, sabe, um roupão de tricô lá dela na floresta, assim, não, gente. Eu senti falta de, tipo, antes disso, das Ondas Germaine, já rolar, sei lá, uma troca de olhares, já rolar um negócio do tipo assim, eu não tô só te apoiando politicamente falando, mas eu tenho sentimentos por você. Cadê? Eu não senti. Aí depois vai pra parte dele, que ele canta. Ficou fofo demais, entendeu, gente? Não, essa cena não é fofura, é o que eles falam depois, do tipo.
Você é lindo, não precisa mentir. Ah, não é mentir, é ver as coisas de outra maneira. Sabe? Isso é fofo. Mas e a parte do T maiúsculo? Cadê? Né? Não, 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 não gostei. Aí no finalzinho eles estão mais próximos. Aliás, eu acho que tem uma inversão também da música que eu fiquei assim, por quê? Não entendi. Aí fofinho, eles voam juntos. E aí dá um beijinho bem chubreguinha. Que eu fiquei tipo. Ah, então tá, né? Aí na cena seguinte fica aquela vibe meio pós-sexo mesmo. Que aí era a parte de ser fofo, é fofinho e tal, beleza. Mas não, não gostei da sequência. Eu senti falta de uma cena mais bem desenhada, sabe? Não faz sentido um dueto romântico eles cantarem quase que 100% do tempo separado, gente. Sabe? Era pra ter ali, olho no olho. Pô, e o audiovisual tem tanto recurso pra isso. O que você tá gritando aqui que eu não tô entendendo? Enfim, beleza. Seguimos. Aí, tem todo o rolê da briga. Eu achei que a briga me incomoda as cores estarem tão vivas, assim. Eu me incomodei isso no segundo filme como um todo. Gente, eu queria que tivesse uma abordagem estética um pouco diferente na segunda parte. Eu senti falta disso, sabe? Eu senti que tudo ficou muito na mesma vibe do primeiro filme, tudo muito vivo. E aí, não sei, eu não consigo comprar algumas cenas de drama com aquelas cores assim na tela, sabe? Ai, não sei. Eu senti falta. Aí a briga, tipo assim, com a luz estouradíssima, assim, aquele chão amarelo gritando na sua cara. E aí é uma cena que eu gosto e desgosto ao mesmo tempo, mas isso no geral. Porque é uma cena super séria, elas estão falando coisas muito sérias ali, mas é sempre levado pra uma cena de humor. Aí que me quebra um pouco. Porque eu acho que tem tanta verdade naquela cena que, não desmerecendo o humor, mas às vezes isso quebra um pouco o peso das coisas que elas estão falando ali. Mas pelo menos no finalzinho da cena eles abaixam um pouco, porque não dá pra, tipo, você tá rachando de rir da Glinda e aí do nada já tem a sequência do Fieiro. Então eu acho que fizeram um bom equilíbrio, conseguiram dar uma pesada na cena na hora que precisava. E aí vem o No Good Deed, que eu achei a coisa mais brega possível. Pra mim, na minha cabeça, sabe, podia ser tão mais criativo. Assim já tá arrasando nos vocais e tal, mas eu senti falta de, sabe, tipo, parece que a coisa mais óbvia que se passa na cabeça foi o que eles fizeram. As cenas, parecia que eu já tinha visto a cena sem ter visto o filme. De tão óbvio que foi, né? Eu achei muito excesso de coisa, e é fogo, é macaco voando pra lá e pra cá, e aí tal. Eu senti falta de texto, mais uma vez. Wicked é um musical que tem uma história muito boa, um texto muito profundo e muitas camadas a serem percebidas. Só que quando ele entra nessa coisa meio megalomaníaca, ele perde toda a sua essência. E a história que era pra ser profunda vira rasa tal qual um pires. Então me incomoda muito quando esse excesso de informação atrapalha o peso da história. E é justamente o que acontece no No Good Deed. Muita informação, muito loucura, e o peso da letra vai embora. Porque você não tá prestando na letra, você tá prestando no macaco voando lá, colocando a roupa nova nela, sabe? Coisas X. O No Good Deed é um ponto tão importante da Elphaba. Eu acho que inclusive é a música mais difícil dela, interpretativamente falando. Porque é o momento onde ela põe em xeque as próprias intenções. É o momento onde ela perdeu tudo, literalmente tudo que ela tinha. Então é uma música muito importante. E o texto ser perdido para acessórios desnecessários, para mostrar a CGI, pô, meu, não dá. Eu não gosto. Eu preferia que fosse ela sozinha, num cenário vazio, do que isso. Porque tira o peso total da música. Enfim, me incomoda um pouco. E não sei se era alguma coisa da sala de cinema que eu tava, mas eu senti que as orquestrações estão muito baixas. Eu senti falta de ouvir a orquestra. No primeiro filme eu não tive essa sensação. Nesse sim, eu senti que em alguns momentos a orquestra muito lá no fundo, sabe? Muito reduzida. Tipo Os Miseráveis do cinema lá, da Anne Hathaway. A orquestra desaparece naquela versão, né? Eu senti um pouco isso no segundo filme. Não gosto. Sinto falta das notas. Ah, musicalmente falando, eu gosto do teminha do No More The Wicked aparecer mais vezes nas aparições da Elphaba. Eu acho isso interessante, sabe? Traz isso mais como um motivo da personagem. Aliás, da visão das pessoas sobre a personagem, né? A bruxa má, sabe? Que chega, e isso é reforçado várias vezes. Eu acho isso interessante. Bom, depois disso, temos um pouco as mudanças da Glinda. Que aí eu achei interessante, porque mostra que a Glinda estava perdida naquele contexto todo. Em algum momento ela tem uma virada de chave do tipo,
Eu preciso tomar um partido nessa história. Não dá pra eu ficar fingindo que eu não sei do que tá acontecendo. Então ela é meio que chamada pra chincha mesmo. E eu gosto disso. Eu acho bem importante isso acontecer. E o Girl in the Bubble, ele entra nisso. Acho que é uma música que não acrescenta muito, mas o finalzinho da cena é importante porque é justamente onde mostra essa mudança da personagem e é onde eu acho que poderia ficar até mais acentuada. Porque aí ela sente que ela tem que fazer alguma coisa e ela vai atrás da Elphaba. E eu acho isso muito relevante. Aliás, adorei que aquele cavalinho lá saindo no primeiro filme, que eu sempre achei que era o Fiero, é a Glinda. Eu achei ótimo. Quando ela põe a capa preta e pega o cavalo, esqueci o nome do cavalo. Eu fiquei tipo, mentira que é ela. Adorei, achei interessante. E aí tem o arco final das duas. Uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, que eu nunca parei pra pensar nisso, ela sabia que o leão e o homem de lata é o Boque e tal, e aquele leão da faculdade? Ela sabia que eram eles ou não? Eu fiquei bem na dúvida, nunca tinha me perguntado isso. Achei que o filme ia tentar explicar um pouco essa união desses personagens e tal, mas não. E principalmente o porquê o Fiero tava lá. Eu confesso que teve uma vez que eu saí do filme pra ir no banheiro, porque eu não tava aguentando. Eu precisava ir no banheiro. Então, mas eu não acho, foi um pouquinho antes da cena da briga das duas, então eu não acho que foi explicado nesse momento. Mas enfim, eu senti falta de contextualizar isso, porque o espantalho tava lá no meio, nunca entendi essa parte. Ele só tinha sido acabado de... Ele acabou de se tornar espantalho e aí a Dorothy já achou ele, por isso que ele teve que fingir alguma coisa. Não sei. Mas... e também não acho que foi nessa cena, porque nessa cena o Fiero ainda estava vivo. Então, enfim. Aí vamos pra sequência final. A Marcha dos Caçadores de Bruxas, assim, achei um flop. Perdeu toda a sequência. E outra coisa que eu senti falta. Eles criaram alguns códigos no primeiro filme que no segundo foram embora. Então, por exemplo, no primeiro filme eles trabalham muito com percussão corporal. Coreografias bem marcadas, com pisadas, com o barulho da roupa. No segundo filme isso desapareceu completamente. Acabou, sumiu. A Marcha dos Caçadores de Bruxas era um momento ótimo que eles poderiam ter feito isso de novo, já que era uma linguagem que eles adotaram. Dizendo, nunca fui a favor, não gosto disso, mas enfim, já que criaram isso no primeiro filme, por que isso sumiu no segundo? Assim como algumas piadinhas que estavam bem marcadas no primeiro, sumiram, tipo, what? Da Ariana, sumiu. Então senti falta de alguns códigos que eles criaram no primeiro filme, no segundo foi com Deus, né? Sumiram. Aí vamos pra sequência final. O For Good é lindo. Eu acho que é o melhor número musical desse filme. É extremamente emotivo, as duas arrasam. Aquela sequência da cena delas é muito bonita. Tem um quê de cômico, mas também muito carregada, muito cheia de verdade. Gosto demais dessa cena. O que vem depois, né, da Elphaba escondendo a Glinda lá, lindo, acho aquele momento lindo entre as duas. É interessante perceber que não tem realmente um eu te amo na peça. E eu acho isso tão relevante para as personagens. Eu achei um momento muito bonito. Adoro. Eu confesso que eu não sei porquê, mas eu achei tão. Isso acontece no musical também, mas eu achei tão bonito o momento do Chester falando. É um momento que pode ser meio besta, mas eu adoro na peça. Eu acho um momento muito importante. Acho muito fofo. E aí vamos, né, já para esse encerramento do filme. Uma questão, né? Fizeram tanto alarde sobre a Dorothy, que não sei o quê, quem é a atriz, pra ser zero importante no filme. Simplesmente assim, dane-se, nem aparece o rosto dela, zero relevância. Então, assim, perdemos tempo com coisas inúteis. Apesar que, assim, eu sempre não liguei pra isso. Tanta coisa mais importante, enfim. Aí vem o final, o arco da Madame Morrible e do Mágico que é encerrado. Achei que podia ser melhor o momento que ele descobre que ele é o pai da Elphaba. Senti falta dele cantar o trechinho, né? Aí teve... O filme trabalha muito com esses flashbacks, recuperação de cena, assim, que eu acho meio paia. Em alguns momentos faz sentido, em outros eu acho exagero. Essa parte até que não me incomodou, não. Mas só incomodou o fato dele... E também tiraram uma fala da Glinda nessa cena. E aí do nada ela só chega... Então ela sempre foi sua? Tipo, ei, calma. Fala outra fala lá. Aquela fala da garrafinha, né? A única vez que eu vi essa garrafinha foi... Você me ofereceu um gole, não sei o quê. E não teve isso. E aí meio que ela tira a conclusão de novo, do nada. Enfim, passou essa cena, os dois foram mandados embora, beleza. Sempre me pega um pouco assim, de onde ela conseguiu essa autoridade ali dentro. Mas no filme ainda ficou um pouco mais justificado, porque tipo, os macacos estão trabalhando pra ela. E aí ela consegue as coisas. Mas sempre não me desce essa parte do tipo, com que autoridade ela manda eles embora? Ela dá uma ameaçada, ok. Mas assim, onde que ela consegue uma autoridade perante todos os servos dali? De onde que vem isso, né? Enfim, é uma questão. Você compra porque você tá assistindo a história, mas depois você pensa um pouco e fala assim, todo mundo ia aceitar assim do nada? Será?
Não duvido, que em geral o ser humano é um pouco conformado com as coisas. Mas é de se pensar. É, Aí, no final, eles meio que voltam. Ela, tipo, conta a história toda. De novo, mostra toda a cena inicial de novo. Vocês eram, até onde você era, eram amigas. Aí começa a câmera indo pra lá e volta. E aí eu não gostei disso. Porque dá a entender que ela não contou a história pra eles. E pra mim, não sei se eu entendi errado, mas pra mim no musical, quando volta pro início, né, cronologicamente falando, eles. Seria logo a seguir dela ter contado toda a história. E naquela sequência do filme, não dá a entender isso. Dá a entender que ele só perguntou: vocês eram amigas? Sim, na faculdade. Pelo povo de Oz, quero ser uma pessoa melhor. E não, né? Então não dá a entender que ela contou toda a história para as pessoas ali. Senti falta. Achei que esse corte não fez sentido, não precisava ter reprisado aquela coisa toda. Enfim. E podia dar a entender que tinha passado essa contagem toda. Aí esse texto, tanto que esse texto do final dela, que pra mim é tão significativo, achei que ficou meio good vibes, assim, meio. Ah, agora tudo vai dar certo. Aliás, o final do filme é muito tópico, né? Eu não gostei dessas adições. Os animais voltando. Quer dizer, os animais voltando eu gostei. Agora eu só não gostei do tipo assim. Eles voltaram como se nada tivesse acontecido nas mesmas posições. O Dr. Dillamond voltou pra faculdade, não sei o quê. Gente, ele passou por uma puta situação, ele nem fala mais. Tipo, será que ele realmente consegue voltar a falar e realmente só assumir de novo o cargo na faculdade? E é isso, tipo, sabe? Mudanças sociais, infelizmente, não são tão simples assim, né? Será que realmente mudou a mentalidade das pessoas? Porque os animais foram colocados como inimigos. Será que todo mundo ia aceitar de uma hora para outra que, não, passou, vida nova? Ou a mentalidade ainda não fica um pouco predominante? Porque a gente viu que o pessoal é meio cabeça de vento, aceita tudo que mandam. Então, será que eles mudam tão rápido assim também? Ou será que a doutrinação não permanece por um tempo? Então, eu achei aquele final um pouco utópico, sei lá. Aí vem a Elphaba saindo do alçapão. Confesso que eu achei meio aleatório um alçapão lá no chão de pedra, né? Mas como ele fala que tem várias passagens secretas, a gente acredita. Não gostei da maquiagem dele, gente, do espantalho. Achei muito paia. Achei muito zoado, achei esquisitíssimo. Não tenho uma ideia melhor, mas eu não gostei, não. Achei muito zoado. Eu preferia que fosse mais parecido, talvez, com o Mágico de Oz. Sei lá, achei que ficou muito estranho. Mas enfim. Aí tem um momento deles, fofinho, e eles vão embora. Aí aquela cena do final, eu achei que fugiu tanto da estética de tudo do filme. Do nada um deserto com uma luzona. E aí. Sabe? Não sei, pra mim não fez o menor sentido a estética daquela cena. Sei lá. E aí no final dá a entender que a Glinda agora vai começar a desenvolver poderes. Da onde tiraram essa cena e essa ideia, não sei. Não sei se eu acho interessante ou não ter, mas achei meio tipo assim, do nada. E se de repente ela começar a desenvolver poderes? Ou é uma tentativa do Grimmery de tipo, ele quer sustentar a magia no mundo, e aí, já que a Elphaba aqui sabe, ele foi embora, alguém precisa seguir, sei lá. Mas, enfim. E aí encerra o filme. Aí o que eu acho muito fofo é eles terem feito aquele quadro final delas imitando o pôster original da peça. Acho fofo demais, gostei. Mas é isso, eu saí um pouco decepcionado, assim, do filme. Eu acho, ele podia ser muito mais criativo. Muitas coisas que acertaram no começo, eu achei que agora não fez muito sentido. Tudo meio megalomaníaco demais em alguns momentos, muita informação, sendo que poderia ser menos. Eu acho que faltou um pouco essa coisa mais íntima com esses personagens. Eu senti essa falta. De você acompanhar melhor a Elphaba e a Glinda no seu interior, assim, sabe? Isolar um pouco aquele espetáculo de fora. Eu acho que o primeiro ato é isso. Tudo é incrível. Países, né, as Cidades Esmeraldas, uau, One Short Day. É tudo, uau, um mundo novo. Então o externo é chamativo. Aliás, não é sobre isso o primeiro ato, a Elphaba. O externo dela que choca. Agora, no segundo ato, eu acho que o inverso seria bem-vindo. O interno é mais interessante e relevante para essa história. Mas ele ainda acaba ficando no externo. Tanto que no Thank Goodness eu passei metade da música rindo, porque tem umas dançarinas de rosa, assim, do lado, assim, daquelas escadas, que elas estão dançando tal qual dançarinas do Faustão. Eu não consegui levar a música a sério ali, não deu. Eu fiquei rindo metade da música, porque elas estavam lá assim, sabe? Aquelas coreografias bem de dançarina do Faustão. Não aguentei, gente, não aguentei. Pra mim, desviou total a minha atenção. Uma música que era pra ser linda, o flop. Enfim, falei bastante. Não lembro se eu falei tudo o que eu pensei sobre. Provavelmente eu esqueci um monte de coisa. Mas é o que tá, assim, entalado que eu precisava muito falar. Só que meus amigos não assistiram ainda, então eu precisava falar isso em algum contexto. E vai no meu canal, até porque ano passado eu fiz um vídeo do Spoiler Night. Esse ano não teve Spoiler Night em São Paulo, que eu achei um absurdo. Tipo, já teve ano passado, porque não teve desse. Eu ia adorar, não teve. Então foi um dia normal, uma sessão normal. Mas é isso. É um filme legal, mas eu acho ele bem mediano, assim. Eu daria, sei lá, uns 6. Enquanto o primeiro eu achei muito mais interessante. O primeiro eu achei que funcionou muito melhor.
Esse eu achei tudo muito corrido, as cenas não tem uma ligação tão interessante, não tá tão conectadozinho igual o primeiro. E algumas adições pra mim não fazem sentido, até de letra mesmo, umas frases a mais lá que, enfim, algumas fazem muito sentido, algumas partes eu gosto. Mas em outros momentos, não sei, eu achei que ficou tudo meio brusco, sabe? Muda do nada de cena, vai pra uma coisa, descobre do nada. Achei que, né, no primeiro filme, as cenas extras, elas aprofundavam e traçavam com mais cuidado algumas informações, alguns arcos. Nesse não, é tudo muito pulado, assim. E, enfim. Mas é isso, comentem o que vocês acharam. Como sempre, deixo o link das minhas redes sociais e da minha wishlist da Amazon nos comentários. E é isso, até a próxima.